Fala pessoal, aqui é o professor Ricardo de novo. Hoje vou trazer um vídeo da instalação dos softwares para a gente programar em Django para a web, né? Então, eu já gravei um vídeo mostrando a instalação desses mesmos softwares, só que no Windows, e agora a gente vai fazer isso no Linux, que eu considero um ambiente mais recomendável para a gente poder fazer essas programações e para ser instanciado como servidor, né? Então, deixa eu passar aqui para minha máquina virtual. Eu tenho aqui um editorzinho de texto, o Sublime, né? Que está mostrando os softwares que a gente vai precisar instalar hoje. E já tenho aqui o meu terminal, tá? Essa VM que eu tenho aqui, ela é uma VM já um pouquinho antiga, eu já tinha instalado todos os softwares nela, fiz uma atualização hoje do sistema operacional, ela está instalada com o Debian 10, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Então já tem algumas coisas instaladas, mas outras foram, em função da atualização, acabaram sendo removidas, então vamos fazer a instalação de novo, tá? Então, o primeiro software que a gente precisa verificar se tem instalado, né? Mas o Debian, pelo menos, ele não vem com o Python 3, tá? Ele vem com o Python 2 instalado por default. Então, se eu vou usar Python, podem observar aqui que o interpretador de comandos que abriu é do Python 2.7, né? E eu tenho o Python 3, quando eu digito Python 3, ele me abre então o interpretador do Python 3, tá? No entanto, se eu quiser fazer a instalação do Python 3, sudo apt-get install Python 3, certo? Isso aqui ele vai pedir a senha, confirmamos a senha de usuário sudo, ele já me diz, ó, já Python 3 já está instalado na sua máquina, né? Então não tem o porquê a gente trabalhar com ele. Ou melhor, fazer a reinstalação, né? Mas se vocês não tiverem, esse comandinho aqui já vai fazer a instalação do Python 3, tá? Que mais? Eu preciso de uma versão de um gerenciador de pacotes Python, tá? Esse gerenciador de pacotes é o pip. Se vocês forem observar aqui, ó, eu já tenho o pip3 instalado também, tá? Então, ó, digitando pip3, ele já me aparece aqui um monte de texto perguntando quais são exatamente quais os comandos que eu quero executar, né? No caso, se vocês não tiverem o pip3 instalado, então para eu instalar o pip3 aqui, sudo apt-get install python 3 -pip. Esse é o pacote que tem o pip3, tá? Se eu mandar ele fazer a instalação, aqui ele vai dizer que já está instalado na minha máquina, não tem muito o que fazer, ó, já está na versão mais nova, que é a 18.15, certo? Bom, feito isso, nós podemos partir para a instalação do Django propriamente dita, tá? Então, aqui seguindo o nosso esqueminha, né? Então, aqui, ó, Python 3 está instalado, agora vamos instalar o Django. Como é que eu faria para instalar o Django, tá? Eu posso utilizar o meu gerenciador de pacotes pip, tá? Ao invés de ir lá fazer o download do Django no site, fazer a execução do compilado dele e tudo mais, eu posso utilizar o meu gerenciador de pacotes. Então, no caso, para eu instalar o Django, pip3 install Django, certo? Com isso aqui ele já vai pegar a versão mais nova do Django, já vai fazer baixar o pacote e já vai fazer a devida instalação e configuração na nossa máquina, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, o Django a ser instalado é o Django 3.1.2, tá? E já faz aqui a instalação de mais alguns outros pacotes que são necessários para fazer o Django funcionar corretamente, tá? Já vai fazer aqui a configuração do path e tudo mais, tá? Então, olha aqui, ó, a versão foi instalada com sucesso, tá? Se eu quiser testar isso, como é que eu faço, professor? Ó, Python 3, entro no interpretador do Python 3 e aqui dentro digito aqui, ó, import Django, certo? Não ocorreu erro nenhum. Se não tivesse instalado, ele ia mostrar ali um erro de não foi possível carregar o módulo ou algo assim, tá? Se vocês quiserem ver a versão do Django que está instalada, django.version, certo? Tudo maiúsculo, porque é uma variável como se fosse uma constante, né? Tá ali, ó, 3.1.2 final, certo? Então, já temos o nosso Python 3 e o nosso Django instalados corretamente, tá? O que mais eu posso fazer a instalação pelo pip? Eu posso fazer a instalação pelo pip do nosso conector MySQL com Python, tá? Então, para eu instalar o meu conector do Python 3, né? Como é que eu faço aqui? Posso utilizar o meu gerenciador de pacotes Python, que é o pip. Então, pip install
MySQL connector Python. Por que eu não preciso colocar a versão do Python? Porque já está aqui, ó, pip3, né? É a versão é o pip do Python 3. Então ele já aqui, ó, já localizou, vai fazer o download, são 15 meguinhas aqui que ele vai baixar. Já vai fazer a instalação para a gente desse pacote no nosso ambiente aqui de desenvolvimento, tá? Então ali, ó, fez já a coleta do pacote, vai proceder com a coleta de algumas dependências e já vai fazer a instalação / configuração desses pacotes. Pronto, já está instalado. Eu devo instalar também aqui na minha máquina, caso vocês não tenham, tá? A gente pode fazer a instalação, a gente deve fazer a instalação do Git, tá? Por que precisamos fazer a instalação do Git? O Git é um sisteminha de gerenciamento de versões, tá? Versões de código. Ele é extremamente útil para a gente, porque nós vamos ter uma aplicação de exemplo que eu vou passar para vocês, disponibilizar no GitHub, né? Então é muito importante que vocês tenham o Git para poder fazer clone, para poder até manter um repositório daqui a pouco de vocês, né? Bom, beleza, então já fizemos a instalação do Python 3, do Django e desse connector, né? Vamos fazer a instalação do Git. Então aqui, ó, sudo, né? Sudo, que eu não estou como root, apt-get install git. Muitas distribuições Linux já vêm com o Git por default instalado, tá? Então, se a distribuição de vocês estiver usando é o Debian, muito provavelmente já venha com ele instalado, tá? Se não tiver, esse comandinho aqui já permite a gente instalar o Git, tá? Bom, beleza. Então, o que está faltando para a gente aqui? Está faltando só o MySQL e o MySQL Workbench, tá? Como que eu vou fazer a instalação desses dois softwares? No Debian 10, até o Debian 10, a gente tinha um pacote chamado MySQL Server, tá? Dentro dos repositórios do Debian. No Debian 10, esse pacote foi retirado, tá? Então ele está dentro dos repositórios da Oracle lá, tá? Como é que a gente faz para fazer isso? Para colocá-lo, então, para permitir a instalação do MySQL e do MySQL Workbench, tá? Nós temos duas possibilidades. A primeira delas é pegar e configurar o nosso próprio apt, tá? Não é nada muito complexo, é bem tranquilo. Ou então, e fazer essa alteração na mão, né? Ou a gente pode instalar um pacotinho lá do próprio MySQL que permite fazer essa modificação, tá? Ele mesmo faz essa alteração nos nossos pacotes. Então a gente vai entrar no site do MySQL, tá? Então MySQL, eu aconselho vocês a colocar aqui no Google MySQL dev apt config, essas palavras-chave, ele já vai o próprio Google já vai encontrar essa página, né? E aqui, ó, ele já coloca aqui, ó, o endereço do site é dev.mysql.com downloads repo, tá? É esse aqui, ó, download MySQL apt repositório. Então a gente vai acessar esse endereço aqui, tá? A URL é dev.mysql.com/downloads/repo/apt, tá? Então ele vai fazer o download aqui, ó, é um pacote bem pequenininho, ó, 34K, é basicamente só a configuração mesmo do apt, tá? Então a gente faz o download dele, vai abrir provavelmente uma página perguntando se a gente quer se cadastrar ou logar, né, que é uma página default do MySQL, ó, essa aqui, a gente pode clicar aqui direto, ó, dizendo não, obrigado, quero simplesmente baixar o arquivo, né. Pronto, ó, já está baixando aqui o arquivo. A gente pode acessar aqui, entramos na pasta lá downloads, né, cd downloads, tá aqui o meu pacote, ó, MySQL apt config 0.815.1. Essa é a versão dele, tá? Eu poderia colocar para vocês ensinando a fazer pelo wget, mas eu prefiro colocar no Google porque se eu colocar o wget aqui para vocês, que é um comandinho que vai permitir baixar esse pacote, né, e alterar a versão, o comando deixa de funcionar, vocês vão achar que é alguma coisa errada no comando, então basta baixar ele lá e a gente vai fazer a instalação por linha de comando. Como é que eu faria essa instalação? Sudo dpkg -i e o nome desse pacotinho aqui, ó, MySQL apt-get. Então, MySQL apt-get config. Ele vai pedir a senha de root, de superusuário, né? A gente coloca aqui, ele faz a instalação, né? Na verdade, ele faz a configuração e aqui ele pergunta, ó, o que você quer, quais produtos tu quer configurar, né? Eu quero configurar MySQL Server e Cluster, MySQL Tools e Connectors. Só colocamos em OK, que é basicamente isso aí mesmo, né? Então ele já vai fazer a adição das chaves e dos repositórios.
Feito isso, nós precisamos atualizar o nosso apt, então a sudo apt-get update, ele vai fazer download de todos os novas listas de pacotes que estão nos nossos repositórios, né? Então até vocês podem ver aqui que o último ó, já é do MySQL, então ele está fazendo download, já está lendo a lista de pacotes que possui ali, né? E aqui, depois de fazer a instalação do pacote lá que a gente baixou no MySQL, né? Então ele nos permite fazer a instalação do pacote do MySQL Server, tá? Então apt-get install MySQL Server e o MySQL Client, certo? Coloco aqui a senha de root. No meu caso aqui, por ter sido uma instalação, uma atualização, tá? Então ele está pedindo uma atualização do sistema operacional e também está pedindo esse outro pacote aqui. Pode ser que no caso de vocês não ocorra, não aconteça isso, tá? Somente com esse comando aqui vocês já consigam instalar a versão do MySQL Server. No meu caso ele está pedindo Community também, então eu preciso colocar aqui os pacotes MySQL Community Server e também o MySQL Community Client, certo? Resolvidas as dependências, vamos fazer a instalação, vai baixar os pacotes. Aqui ele está pedindo a senha, tá? Então aconselho vocês a colocar uma senha de desenvolvimento aí. É uma senha de root para o MySQL, não é a senha de root do sistema, tá? Tem uma pequena diferença. Então, aqui ele só está comentando que tem um novo método de autenticação baseado numa hash SHA-256, né? Só dá um OK aqui. Ele pergunta para a gente qual o tipo de método de autenticação que quer como default, né? Pode ser esse com encriptação já, direto. Vai proceder ao restante da instalação e configuração do servidor. Enquanto ele finaliza aqui. Lembrando, né, o MySQL ele não é obrigatório para rodar Django. No entanto, como eu quero mostrar para vocês algumas coisas, algumas alterações que acontecem na base de dados, ele nos permite visualizar isso de uma melhor forma, tá? Beleza, terminou a instalação. Então, o nosso MySQL Client e o servidor já estão instalados. Andei dando uma pesquisada aqui do Workbench, né? Estava dando alguns erros para algumas pessoas na instalação. E eu descobri que a última versão do MySQL Workbench tem alguns erros críticos, por isso ela foi retirada do repositório do Debian, tá? Então, a gente vai fazer o download e a instalação de um Workbench de uma versão um pouquinho mais antiga, não tem problema nenhum, mas que não vai gerar esse tipo de erro, né? Em questão de dependências e tudo mais, a última versão ela tá com um pouquinho mais complexa para instalar e algumas dependências não funcionam diretamente, a gente teria que fazer essa instalação na mão, então a gente vai pegar uma versão um pouco mais antiga, tá? Basta ir aqui no Google, então, né, MySQL Downloads, a gente pode vir aqui direto, MySQL Workbench, mesma página que a gente estava lá para fazer o download, né? Então aqui tem a versão 8.21, a gente vai baixar uma versão um pouquinho mais antiga, né? Então vem aqui, ó, Archives, ele vai nos dar aqui, ó, qual versão que tu quer baixar, então, né? Já que a gente tem aqui a 8.21 a gente não quer, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, a 8.0.16, que é uma que eu sei que funciona. A gente pode baixar aqui, ó, para Ubuntu, fazer o download dele, né? É uma versão de 2019, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, enquanto ele baixa, está aqui nos nossos downloads, ó, versão a 8.21, que eu tinha baixado e estava dando alguns erros, e a 8.16 agora, tá? Então, o que a gente vai fazer para instalar essa versão? A gente vai fazer aqui, ó, sudo dpkg -i MySQL Workbench 16, certo? Ele vai fazer aqui um pré-processamento, provavelmente vai dar alguns erros de dependência, tá? Mas isso já é esperado. Que é, ó, por exemplo aqui, ó, ele já nos deu que está faltando uma das bibliotecas, né? Não tem nenhuma delas instaladas. Isso é normal acontecer, então aqui a gente faz aqui, ó, sudo apt-get install -f, certo? Ele vai fazer a leitura dos pacotes, vai coletar as dependências e vai nos dar aqui que vai ser instalado algumas bibliotecas a mais, ó. Então olha só,
Ele está dizendo, ó, e esse pacote aqui que não está instalado, né? Que é justamente essa lib que o nosso Workbench aqui estava pedindo aqui em cima, ó, como pode ser visto aqui. Ele disse que não havia, né? Então ele vai fazer a instalação dessas libs. Só dá um yes. Ele vai fazer o download dessa lib. Vai fazer a instalação. Feita a instalação da lib, ele vai terminar de fazer a configuração, né? E aí a gente já está apto a rodar novamente o mesmo comando, né? sudo dpkg-i mysql workbench 8016. Aí agora, como as dependências já foram satisfeitas, ele vai terminar de instalar o Workbench, tá? Como pode ser visto aqui, disparando as triggers, finalizando a instalação, instalado. Certo? Então, como pode ser visto aqui, agora se nós viermos aqui, ó. Então, aqui no nosso menu, ó, Workbench, já aparece aqui, ó, MySQL Workbench. Vamos abri-lo. Aqui o Workbench. A gente podia verificar o status do MySQL rodando na linha de comando, né? Então, aqui eu poderia dar um sudo service mysql status. Está aqui, ó, rodando, ativo, né? Então eu consigo adicionar aqui uma conexão, máquina local, nome da minha conexão, pode ser na máquina local, 127 IP, né? Mesma coisa, não muda nada. A senha é a senha que vocês colocaram lá na hora de instalar o nosso MySQL Server, né? Então lembrem aquela senha que eu disse que era muito importante. Usuário root, vamos testar a conexão. Aqui, ó, conexão realizada com sucesso. Ok. Vamos tentar conectar agora. Ele abre aqui o Workbench com sucesso, tá? A gente pode ver aqui o status do servidor, assim como no Windows, né? Então ele já mostra aqui, ó, status do servidor online, mais algumas outras características, tá, pessoal? Bom, era isso quanto à instalação, está tudo funcionando. Feito, galera. Abraço, até mais.